E hoje a gente vai fazer a correção da nossa última atividade, certo? Eu quero aproveitar para falar que quem não fez pode fazer agora e anexar, tá bom? O conteúdo era sobre as revoluções inglesas do século XVII, da página 32, certo? Eram apenas 3 questões. Na primeira tem um quadro, e aí a questão era o seguinte: elimine do quadro o termo que não faz parte do grupo e justifique. O termo que deve ser eliminado é atos da navegação. Por que ele deve ser eliminado, né? Porque todos os outros termos aí, como Elizabeth I, Henrique, ato de supremacia, dinastia Tudor e derrota da Armada Espanhola, tem a ver, certo, com a dinastia Tudor, né? O único do quadro que não se refere à dinastia Tudor é atos de navegação, que não tem nada a ver. Então é o que deve ser eliminado, tá bom? A segunda pergunta, ele fala sobre os efeitos dos cercamentos na Inglaterra. O que era cercamento? É muito fácil de compreender. Cercamentos eram terras, né, dos camponeses que eles usavam, eram uso comum. Ou seja, eles podiam usar essas terras para plantar, né, para sobreviver mesmo e manter sua família. Só que naquela época, na Inglaterra, com a justificativa, né, de que eles queriam prosperidade, aumentar o comércio, principalmente investir na indústria têxtil, né? Então a política de cercamento ela é criada, é uma medida criada pelo Parlamento Britânico no início do século XVIII para regulamentar o cercamento das terras comunais. Ou seja, agora vai ser de origem privada. Muitos camponeses nessa época, gente, perderam suas terras, tá? Foi muito triste, inclusive, para muitas famílias que ficaram do que sobreviver. Porque eles queriam nessas terras ampliar a matéria-prima, né, a criação de ovelhas, que fornecia essa matéria-prima essencial para o comércio de tecidos, né, para a indústria têxtil, tá? Então, as alternativas que vocês vão marcar é a alternativa A, onde fala justamente desse incremento da indústria têxtil. B, privatização de terras que antes eram de uso comum das famílias camponesas. E letra D, migração de milhares de camponeses do campo para as cidades. Né? Porque aí as pessoas perdem sua terra no campo e migram, tem que migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho, para sobreviver, já que perderam suas terras. Terceiro e último, escreva um parágrafo, certo? Escreva um parágrafo identificando os motivos que desencadearam a Revolução Puritana e explicando o desfecho desse movimento. O que foi que deu origem à Revolução Puritana? Tudo foi por conta de Carlos I, né, que ele assume o trono da Inglaterra, só que ele restabeleceu a cobrança de impostos navais. Quando ele fez isso, ou seja, para que os navegadores, né, essa cobrança de impostos, principalmente para a mercadoria que chega e que sai nas cidades costeiras, impôs ao presbiterianos da Escócia as regras da Igreja Anglicana. Ou seja, o autoritarismo do novo governante agravou ainda mais os conflitos entre a coroa e o parlamento, né, inglês. E aí o que é que aconteceu? Carlos I acabou deposto, né, decapitado, e com isso Oliver Cromwell assumiu o poder da República na Inglaterra. Então é dessa forma que acaba, né? Ele manda invadir o parlamento, provoca uma guerra civil no país, né? Do lado do rei estava a alta nobreza também católica e anglicana que não queria perder o seu poder, né? E aí também do outro lado, né, ao lado do parlamento se colocaram os pequenos proprietários de terra, a pequena nobreza rural, a nova burguesia também mercantil, os donos de manufatura, muita gente. E eles eram apoiados ainda pelos grupos mais radicais. Aí acabam matando, né, decapitando, ele é deposto, ou seja, expulso do país, decapitado. Então acaba o reinado de Carlos I e quem é aclamado é Cromwell, que logo se tornou um ditador e passou a receber críticas também até mesmo entre seus próprios apoiadores, né? Até a revolta gloriosa com Carlos II, né, que é a dinastia Stuart, volta ao poder, né, que é simpática à Igreja de Roma e o rei acaba com as leis
que restringiram a atuação dos católicos. Tem um vídeo falando sobre isso, na live também eu vou retomar esse assunto, então quem não fez, aproveita para corrigir agora, ó, tá todas as respostas aqui, e anexar sua atividade da página 32 do livro didático. Uma ótima aula e uma boa correção.